Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Carol Portilho, eu sou especialista em linguagem corporal e perita técnica em microexpressões faciais. E hoje nós vamos analisar o vídeo do caso Tadashi, o guru da meditação, onde nós vamos poder ver quais foram as emoções principais sentidas por ele na hora que ele estava dizendo ali o seu depoimento e vamos analisar se essa conversa estava congruente ou não. Então vem comigo que você vai aprender muito sobre linguagem corporal e vai esclarecer também essa situação que está todo mundo questionando e querendo saber um pouco mais do caso Tadashi. No último domingo, o programa Fantástico da TV Rede Globo trouxe uma matéria onde Tadashi está sendo réu em um processo de estupro de vulneráveis. Tadashi, que atua nesse ramo de área comportamental há mais de 30 anos com treinamentos comportamentais e crescimento pessoal e profissional, autoconhecimento e hoje muito conhecido como o guru da meditação. Lembrando que esse estudo é baseado numa ciência comportamental, portanto eu não vou expor aqui a minha opinião particular, pessoal, sobre esse caso. Então aqui nós vamos analisar as expressões faciais das emoções sentidas por ele naquele momento, usando o sistema de codificação facial FACS, que é um sistema científico, onde nós vamos ver se está congruente ou não as emoções dele com a sua comunicação verbal. Então vem comigo que você vai aprender bastante também sobre linguagem corporal e microexpressões, além também de ter mais informações sobre esse caso. Olá, hoje fiquei sabendo por uma jornalista que sou réu, acusado de atos muito graves e que eu não cometi. Já no início do vídeo, é importante a gente observar que ele já começa ali mostrando algumas emoções importantes. Apesar de que ele tem recursos suficientes para controlar as suas emoções, mas as microexpressões que acontecem muitas vezes em menos de 1 segundo e que vêm de forma inconsciente, é impossível controlar. E no momento em que ele diz que ficou sabendo através de uma jornalista sobre a situação, nós temos aí uma expressão de medo. Nós temos aí o AU1, que é a elevação da parte externa da sobrancelha, o AU2, que é a parte interna da sobrancelha. Temos também o AU5, que é o levantamento das pálpebras. Temos também o AU20, que é o estiramento horizontal dos lábios, só que ela vem numa intensidade B, de forma bem sutil. E lembrando que essa emoção ela não aparece só nesse momento. Nós vemos a expressão de medo em alguns momentos durante o depoimento dele, durante a fala dele nas redes sociais. Segundo Paul Ekman, nós temos 3 diferenciações do medo. E uma das coisas que a gente tem que levantar é se esse medo, a ameaça é imediata ou uma ameaça eminente. A questão é, por que esse medo? Por que Tadashi, logo no início do vídeo, ele já demonstra uma expressão de medo? Isso é uma coisa para se pensar. Mas tem uma outra questão também. Porque em uma análise, como eu digo sempre, é extremamente importante nós lembrarmos sempre dos 3 Cs, que é contexto, congruência e combinações. O que significa isso? Para fazer uma análise, nós precisamos combinar todas as informações de todos os canais que o seu corpo tem. Seja a comunicação não verbal, a comunicação verbal, o fluxo respiratório, a linguagem corporal, que é o não verbal, as microexpressões faciais. A gente analisa todo um contexto e faz as combinações ali entre todas as informações que o corpo está dando. Além disso, é importante a gente ver congruência, se a fala está congruente ou não, a comunicação verbal com a sua comunicação não verbal. E o terceiro ponto é o contexto, que dependendo do contexto que você está inserido, é esperado que venha aquela emoção. E pelo contexto que Tadashi está inserido, naquele momento que ele grava o vídeo, é plausível e aceitável nós termos ali uma emoção de medo. E isso é esperado porque ele não sabe a repercussão do caso, se as pessoas vão acreditar naquela notícia ou não, o que as pessoas irão falar dele, se ele vai ter uma repercussão negativa ou positiva. Então, naquela situação, essa insegurança é algo normal. E segundos depois, ele fala sobre acusação de atos graves. E quando ele diz atos graves, nós temos aí uma microexpressão de nojo. Nojo ou aversão. A questão é que nós temos aí o AU7, que é a tensão nas pálpebras. As pálpebras dele estão bem tensionadas, você consegue ver, tá perceptível essa movimentação dessa musculatura. Além disso, nós temos também o AU10, que é o levantamento do lábio superior.
É isso aqui que nós temos também na emoção de nojo ou aversão. Nós temos também de forma sutil o AU20, que é tensão aqui no pescoço, e também temos o AU25, que é uma leve separação dos lábios. Temos aí a codificação para uma emoção de nojo, quando ele fala sobre os atos graves. Segundo Paul Ekman, um dos gatilhos que acontece muito quando a emoção de nojo vem de forma extrema é porque está ligado a alguma resposta a um comportamento moralmente censurável, que é o caso. Um outro gatilho também do nojo é que ele nos protege da gente colocar aquilo para dentro. É um gatilho para nos proteger, para evitar que eu coloque aquilo para dentro de mim. Por isso que nós, quando sentimos nojo, o nosso sistema aqui trava e a gente não consegue engolir. Porque é uma forma, né? A emoção nojo, ela vem para nos proteger da gente não se envenenar, seja psicologicamente ou fisicamente. Então temos aí uma emoção, um nojo genuíno quando ele fala dos atos graves que ele está sendo acusado. E ele sente nojo mesmo, essa emoção ela vem de forma inconsciente. E por mais que ele consiga controlar algumas emoções, as microexpressões, não tem como você manipular essas microexpressões. E o nojo ela vem de uma forma como uma microexpressão, ela dura menos de um segundo na face, neste momento que ele apresenta sobre a questão dos atos, quando ele se refere aos atos graves que foram cometidos. E essa emoção está muito congruente com a sua fala. No outro momento, quando ele diz que ele não cometeu nenhum daqueles atos, a linguagem corporal dele está bem congruente. Mas a questão é que nós temos aí uma microexpressão de desprezo nesse momento que ele fala isso. Temos aí o AU14, de intensidade A, ela vem com uma microexpressão bem sutil e há uma retração dos lábios para cima de um dos lados da face. Então, ela é uma emoção que acontece em um lado só, uma emoção unilateral. A questão é que o desprezo é uma emoção que está ligada à superioridade. Quando eu me sinto superior a algo, ou eu desprezo o que está acontecendo, ou o que aquela conversa está fazendo eu sentir, eu automaticamente posso fazer um desprezo. E aí a questão que a gente tem que pensar é: o que ele estava desprezando nesse momento? Será que era o fato dele estar sendo acusado de algo que ele nunca faria? Será a sua fala? Será a questão dele estar exposto? Isso a gente não consegue saber, porque sim, a gente consegue saber o que ele está sentindo, mas a motivação nós não sabemos. Logo em seguida, quando ele fala que ficou muito assustado, e eu acredito sim, porque ele está muito assustado, quando ele diz que ele ficou muito assustado, nós temos aí uma microexpressão de raiva. Nós temos o AU3, o AU4, nós temos também o AU10, novamente, o levantamento do lábio superior. E essa emoção, ela vem de forma sutil. Então, ela vem numa intensidade A e B, mas é possível sim a gente ver uma microexpressão de raiva. E lógico, a gente está falando de uma pessoa que sabe, tem recursos, consciência dos recursos que tem para controlar as suas emoções e até mesmo a sua comunicação, a sua linguagem corporal. Mas como eu disse, as microexpressões é impossível. Ainda mais se tratando de uma emoção tão forte como medo e raiva. A raiva, então, é a emoção que nós temos menos controle. Então, mesmo a pessoa tendo muito recurso, dependendo do fator externo que tenha acontecido, pode sim essa expressão, essa emoção vir, a pessoa sentir essa emoção e automaticamente essa expressão acontecer na face, que foi o que aconteceu neste momento. Mas a emoção raiva é uma emoção que está ligada à justiça. Quando eu me sinto injustiçado, automaticamente vem essa emoção. E nesse mesmo trecho que ele diz que está tentando entender o que está acontecendo, eu vi ali uma expressão de vergonha. Eu acredito que, além de assustado, ele estava bem vergonhoso por estar exposto daquela forma. Mais à frente, quando ele diz que tem falhas, como qualquer outro ser humano, nós temos aí uma microexpressão de tristeza. Nós temos o AU15, que é uma diminuição do ângulo da boca e para baixo. Mas é bacana a gente perceber que, além dessa expressão aparecer, a expressão de tristeza aparecer neste momento, é perceptível a gente ver que ele está triste. A linguagem corporal dele, ele está até mesmo com uma linguagem de cansaço. Eu sempre digo aqui, né, emoção tristeza é uma emoção muito forte e ela muitas vezes ela te cansa porque tem um gasto de energia muito grande. E você pode perceber que ele não está no comportamento padrão dele. Se você vê em relação aos outros vídeos que ele costuma gravar, sempre feliz, né, com os ombros erguidos, ocupando mais espaço, com uma face um pouco mais leve, nessa a gente já percebe o contrário. A gente percebe ali uma coisa de cansaço, a gente percebe que a face dele não está tão leve. Então, durante todo o vídeo, o que eu percebi é que há uma tristeza, ele está realmente triste. E junto disso, nós temos vergonha, nós temos medo, raiva, desprezo, várias emoções acontecendo ao mesmo tempo. Mas a tristeza é uma emoção bem presente nesse depoimento dele.
E o que eu digo sempre, a emoção tristeza, ela está relacionada a alguma perda. Se você perde algo, automaticamente você fica triste. Mas isso também pode estar relacionado a uma autoperda, a uma perda, por exemplo, da sua própria imagem. E ele sabe que a imagem ali é de uma pessoa querida, que as pessoas iriam ficar assustadas com essa informação. Então isso explica, talvez, a tamanha tristeza que ele está sentindo. Agora, assista esse trecho quando ele diz que tem certeza que tudo vai ser esclarecido. Tenho fé que tudo será esclarecido e até lá vou me afastar das minhas atividades. Esse trecho é importante porque quando ele diz que tudo vai ser esclarecido, nós temos aqui uma negação com a cabeça e nós temos também, inclusive, uma negação com as mãos, que ele diz tudo vai ser esclarecido. Porque além do gestual da cabeça, ele pode vir junto com as mãos e os braços. E aqui ele faz como se fosse um gestual de não. Isso não significa que ele está mentindo, mas lógico, não está congruente com o que ele está dizendo. A questão é que neste momento, quando ele estava gravando o vídeo, que ele diz, eu tenho fé que tudo vai ser esclarecido, ele não falou isso com toda segurança, provavelmente porque ele não tinha, ele estava bem assustado, pegando informações do que estava acontecendo. Então, aí é plausível entender essa incongruência do corpo dela, porque provavelmente naquele momento ele não sabia como ele ia esclarecer essas histórias com acusações tão graves e com um público tão grande que ele tem. Então, é perceptível a gente ver essa negação, mas também é aceitável pelo fato de que naquele momento ele tinha poucas informações para dizer com segurança que tudo seria esclarecido. E junto com essa insegurança, nós temos novamente uma emoção de desprezo, que é uma emoção que está ligada à superioridade, que nós não sabemos o que motivou, mas ele, de certa forma, está desprezando ou a sua fala daquele momento, ou a situação, ou o próprio vídeo, a gente não sabe o que. Mas há aí um desprezo novamente pelo AU14, que vem de forma bem sutil. E logo depois ele vai e fala que vai se afastar do trabalho e nesse momento nós temos novamente uma microexpressão de raiva. Então novamente ele se sente ali injustiçado, como eu expliquei aqui o que é a raiva, quais são os gatilhos da raiva. Então nesse momento a gente vê que ele sente a raiva pela expressão, mas nós temos também uma alteração repentina na sua comunicação verbal e até mesmo na sua comunicação não verbal. A gente vê que ele se movimenta de uma forma mais rápida, diferente do que estava no início, ele chega até mesmo a esfregar as mãos ali na perna, então neste momento ele estava se sentindo bem desconfortável. Mais à frente, é possível que para finalizar o vídeo, um vídeo que ele estava fazendo ali, tentando esclarecer algumas coisas através de suas redes sociais, nós vemos ali 2 gerenciamentos de impressão, que é algo normal, que acontece em todos os vídeos que a pessoa vai se explicar, mas o gerenciamento de impressões ele é visto sim como um ato de manipulação. A pessoa está tentando gerenciar a impressão que ela quer te passar. Isso é algo normal quando uma pessoa vai até suas redes sociais se explicar de alguma polêmica, mas é preciso a gente levantar aqui e mostrar esses 2 momentos. Então assista esse trecho e perceba o gerenciamento de impressão. Ao longo da história, já vimos muitas reputações e famílias destruídas por acusações que depois se mostraram injustas. Eu quero agradecer as centenas de pessoas que estão enviando mensagens de confiança e de carinho a mim e a toda a minha família. Nesse trecho, ele faz referência sobre valores morais e éticos, para levantar e fazer as pessoas questionarem sobre isso. E num outro momento, o outro momento de gerenciamento de impressões é quando ele agradece todo o carinho que ele está recebendo, que provavelmente está por ser uma pessoa querida por milhões de brasileiros, mas ali ele está querendo mostrar que há uma validação de terceiros. Eu estou sendo validado por outras pessoas e estão me dando carinho e não estão acreditando nessa história. Então, nesse finalzinho também houve aí um gerenciamento de impressões. Bom, gente, é isso. Esses foram alguns pontos importantes que eu vi nessa análise. Lógico, não dá pra gente ter aqui uma questão final de que ele está certo ou errado, falou a verdade ou não, porque a gente pegou um depoimento dele, que ele sim gravou nas suas redes sociais para se explicar. A gente precisaria ter acesso a mais informações, mas eu espero aqui ter mostrado pela ótica da linguagem corporal e pelo sistema científico FACS, para vocês verem as emoções sentidas nesse momento e as congruências e incongruências. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido para muitas pessoas que vieram até mim querendo saber mais informações sobre esse caso. Espero também ter te ajudado a conhecer um pouquinho mais essa ciência fantástica, que é a ciência da linguagem corporal e das microexpressões faciais. Lembrando, se você gostou desse vídeo, compartilhe com a galera, me marca, coloque suas dúvidas e eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês para a gente desvendar o que realmente está acontecendo. Valeu!